Estamos com Elton Stolfi, advogado, durante muito tempo funcionário e depois ex-presidente do Círculo Trentino de Curitiba. Ele é conselheiro do Comites, advogado e professor de Direito. Elton, boa tarde. Você e outra advogada, colega sua, escreveram na última edição da INSIEM um longo artigo em que dizem aos enfileirados trentinos, aqueles que dependem daquele veredito de uma comissão especial em Roma, que não há mais razão ainda para ficar esperando. O que significa exatamente não ficar esperando, Elton? Boa tarde, Peron. Boa tarde a todos os leitores da revista INSIEM. É um prazer, Peron, receber o seu convite para participar de uma entrevista como essa, porque nós estamos bastante interessados, né, na questão trentina, na causa trentina. Para quem me conhece, para quem acompanha o meu trabalho nas redes sociais, desde ainda do longo tempo de 2002, 2003, a gente está nesse mundo trentino e tentando acompanhar essa problemática aí dos trentinos, desde a época, como você frisou, de voluntariado do Círculo Trentino de Curitiba, depois funcionário, depois presidente e, por último, na condição de consultor da província de Trento, nomeado aí pelo presidente da província, Hugo Rossi, para a gente poder justamente representar melhor a comunidade. Hoje não tem mais consulta, a consulta ela terminou no ano passado e a província ela está ainda se encaixando politicamente para poder fazer o cumprimento da lei. Então, tínhamos no Brasil 2 consultores e ainda não foram renovados. Ainda. A gente está esperando ou uma reconvocação, e eu já falei que, para a minha região de atuação, que era de Curitiba para cima, não gostaria de ser reconduzido, para dar espaço para que outras pessoas possam dar continuidade a esse trabalho, né? Sempre assim, dentro desse âmbito, né, a gente tem que oxigenar para que novas pessoas, novos líderes possam surgir no mundo. Mas na minha condição agora de fora do sistema das associações, né, e fora do sistema da província de Trento, nós continuamos observando ainda esse passo da cidadania italiana e desde muito tempo muita gente pergunta: Elton, ou doutor Elton, por que você não entra com ações, já que você é advogado, tem parceria com a ex-advogada da Trento, doutora Lara, por que vocês não entram com ações trentinas, por que vocês não se colocam à disposição como advogados nas questões trentinas? E a gente sempre disse não, né? A gente sempre disse não justamente por conta desse vínculo que nós mantínhamos, que eu mantinha com a Associação Trentino Irmão do Trâmite, através do Círculo Trentino, ou da província através da consultoria. Agora, diante desse patamar, né, indignante da não resposta, na qualidade de conselheiro do Comites, a gente sempre buscava informações, né, pelas vias institucionais, pelas vias administrativas, e vocês vão lembrar, tempos atrás, fomos convocados a participar de uma reunião com algumas lideranças, né, de trentinos no consulado italiano, e ali o consulado pediu novamente ajuda para que a gente pudesse entrar em contato com a comunidade para poder desafogar um pouco o trabalho do consulado. Por quê? Porque o consulado estava recebendo já muitos processos da Comissão de Roma e ele não estava conseguindo dar vazão, dar rendimento e conclusão desses processos, porque algumas informações estavam trocadas, a pessoa mudou, e claro, né, depois de 8, 9 anos, as pessoas mudaram de endereço, mudaram de telefone, mudaram de e-mail, e aí o consulado não conseguia contar. Então, naquela ocasião, nós fomos chamados, ainda era consultor, o Alceu Leite, que é meu colega consultor, também foi comigo na ocasião, e nós tentamos dar uma mão para o consulado para chamar os descendentes trentinos. E logo se concluiu, logo não se falou mais nada, e naquela ocasião eu lembro de ter solicitado ao consulado para que eles atualizassem a lista dos pareceres que retornaram da comissão, né? E por quê? Porque essa lista dos pareceres que retornaram da comissão, com os pareceres positivos ou negativos, né? Geralmente ali publicam só os pareceres positivos que atribuíram a nacionalidade italiana aos referentes. Essa lista ela não tinha sido atualizada desde 2012. Então
Então, veja, eles chamaram a gente para conversar em 2014. Então, a minha solicitação, ou 2015, agora não me lembro, a minha solicitação foi para solicitar ao cônsul, né, de então, o Maia Festa, solicitou para que a gente solicitasse essa atualização desses processos de retorno da comissão, justamente porque nós, trentinos, gostaríamos de saber se o nosso nome tinha sido aprovado, se o processo que tramitou durante cerca de 8 anos na comissão tinha sido aprovado ou não. Daquela reunião para cá, nós não tivemos informações. O Círculo Trentino de Curitiba, que continuou seu brilhante trabalho no atendimento das pessoas, dos descendentes trentinos, dos seus associados, sobretudo, o Círculo Trentino ele vem recebendo algumas informações de alguns processos de retorno, mas não é a totalidade. Na verdade, Peron, nós não sabemos quantos processos já retornaram da comissão. Então, pensando em dar uma mão para essa comunidade inteira que sempre pede para mim, doutor Elton, vamos fazer alguma coisa, a gente precisa de você, a gente precisa de uma voz, porque o Círculo Trentino X ou Y ele não consegue me dar a informação. Sempre quando eu ligo lá, a informação é a mesma, tem que aguardar a comissão, tem que aguardar o consulado, tem que sempre aguardar, não aguento mais. O que eu posso praticamente fazer para poder viabilizar isso? Então, diante dessa problemática, o Círculo Trentino também não consegue, porque ele é uma entidade representativa, ele não tem mais a mesma abertura que teve anos atrás, quando a gente tem o Maurício Sata, que era o cônsul de Curitiba, né, que viabilizou essa abertura e solicitou ao Círculo Trentino esse desafogo, né, naquele momento de vigência da lei. Isso não existe mais. O consulado simplesmente usou o Círculo Trentino, usou a estrutura do Círculo, usou os funcionários do Círculo para poder fazer esse trabalho praticamente consular, para auxiliar o consulado nesse momento, e depois, simplesmente, depois do trabalho pronto, depois dos processos, a totalidade dos processos enviados para Roma, nesse retorno, agora a gente tem a tal da lei da privacy, que não pode informar ao Círculo Trentino, não pode solicitar informação ou conceder informações aos Círculos Trentinos para poder dar continuidade nessa ajuda. Então o Círculo Trentino ficou com as mãos completamente amarradas, né? A gente não consegue, o Círculo Trentino não consegue mais ajudar o seu associado como ajudava antigamente. Então, diante dessa situação, e é um pesar do Círculo de Curitiba, pelo menos, ele montou uma estrutura fantástica, tinha um site na internet, né, que ele oferecia informações, né, tem um sistema interno que rapidamente as pessoas podem ter que trabalham ali, são duas funcionárias agora, e rapidamente podem ter a informação se algum trentino está na linha. Então o Círculo continua com a sua eficiência, o Círculo continua com o seu trabalho fantástico e espetacular, que inclusive foi tema do meu trabalho de dissertação do mestrado, o trabalho do Círculo. Mas, infelizmente, o Círculo perdeu o referencial, perdeu a liderança. E essa liderança, portanto, ela não está mais dentro das associações. As associações, elas perderam o passo que os interessados, que os descendentes trentinos foram entendendo que o Círculo não tinha mais essa possibilidade de resgatar esse contato. Infelizmente, o associado acabou deixando o Círculo, acabou não pagando a semestralidade. E olha que os círculos trentinos, eles vivem com base, basicamente, das associações, dos valores que os associados pagavam. Então, quando eles começaram a desvincular a questão da nacionalidade com a atividade associativa, a atividade cultural dos círculos trentinos, infelizmente os círculos acabaram esvaziando. É o caso de vários círculos, inclusive existem círculos que surgiram por causa da cidadania, né? Círculos no interior de Santa Catarina, no interior de São Paulo, no Rio Grande do Sul, eles surgiram por causa da cidadania. E ao passo que as pessoas não foram recebendo mais informações, apesar do extremo esforço dos círculos trentinos em viabilizar informações, o consulado foi cortando, e hoje as informações são escassas, né? Quando o consulado nos explica que existe uma lei na Itália, que é a lei da privacidade, né, dos dados pessoais, e isso não pode ser administrado por uma entidade tal qual o Círculo Trentino, infelizmente dividir isso para nós, porque os círculos ajudaram e ajudam muitas pessoas gratuitamente, né, claro, dentro do viés
os associados que estão em dia com as suas obrigações associativas, o Círculo faz de tudo para tentar viabilizar informações, mas chega no momento que a informação do Círculo Trentino vai ser: olha, o seu processo ele está na comissão desde tal momento. E esse tal momento é o momento de envio do processo. É o momento que nós tínhamos a informação da data de envio do processo do Brasil, do consulado, para a comissão em Roma. Nós tínhamos essa informação. Nós temos toda uma... Círculo Trentino tem toda uma base de dados com todas essas informações que podem ser consultadas, e o associado pode ligar lá e ter essas informações. Elton, vamos falar de números. Vocês, embora essa falta de informação, ultimamente, diante dessa alegada lei da privacidade, a própria INSIEM publicava relações de processos atendidos, encaminhados, etc. Tal. Isso tudo desapareceu, mas você tem alguns parâmetros, você tem alguns números. Por exemplo, você tem ideia do volume de processos que o Brasil, nessa área trentina, porque ela é abrangente, é do pessoal do antigo Império Austro-Húngaro, né? Não é só trentino. Mas você tem ideia do volume de processos encaminhados do Brasil para lá e o que já foi, eventualmente, analisado pela comissão? Sim, esses números, tá? Eles eram, antigamente, eles estavam no site do trentini.com.br, essas informações de quantidade de processos, ela estava disponível online, e eu conservei essas informações que eram públicas, que todo mundo tinha acesso. E ainda na época da presidência, a gente trabalhava, quando eu fui presidente do Círculo, fui voluntário e presidente, depois a gente tinha uma noção exata, e essa noção, ela é uma noção muito precisa, né, da quantidade de associados que o Círculo Trentino de Curitiba tinha dentro da sua quantidade de associados, mas também do número que o Círculo Trentino atuou na qualidade de central de cidadania. Então, esses números que eu vou passar para vocês são números do Círculo Trentino de Curitiba. O Círculo, amanhã depois, pode confirmar essas informações para vocês, porque são informações que estavam públicas na internet e depois acabaram sendo tiradas, né? Mas quando a gente estava quando assumimos o Círculo, já tinha passado o período de envio da documentação para a Itália, né? Esses números, inclusive, eles fizeram parte do meu trabalho de dissertação de mestrado. Pero, se você quiser, eu posso passar o link, porque ele está disponível no site da UFSC, ali em Santa Catarina, tá? Então, basicamente, em Curitiba, que reuniu informações dos estados do Paraná e Santa Catarina, de todos os círculos trentinos do Paraná e Santa Catarina, que somam, agora me lembro, acho que é a casa de 25 ou 26 círculos, só desses dois estados, foram produzidos pelo auxílio do Círculo Trentino cerca de 17.500 requerimentos. 17.500 requerimentos, ou seja, 17 mil desde o ano de 2002 até o ano de 2005, depois com a prorrogação de 2006 até 2010, fizeram requerimento, fizeram a opção da nacionalidade italiana, 17.500 descendentes de imigrantes austro-húngaros, compreendendo, portanto, não apenas trentinos, mas também os friulani e algumas pessoas da região de Pordenone, do Friuli, Venezia Giulia, e também de algumas cidades vênetas que são confins, que são fronteira com a região do Trentino, ali entre Fiera de Primeiro. Tá? Então, dentro desse grupo, Paraná e Santa Catarina foi responsável por fazer 17.500 juramentos. O maior deles, né, nós organizamos o maior deles em Curitiba, no antigo Shopping Estação, e ali a INSIEM também se fez presente, publicou um jornal para consulta, né, aquele esquema foi um esquema muito rápido que foi bolado pelo Círculo Trentino de Curitiba na época, de que
as pessoas elas estavam organizadas por nomes, por filas, por colunas, e ao passo que as pessoas vinham assinando aquele juramento, rapidamente elas terminaram de fazer o juramento. Foram 4.995, né, que foram publicadas aí no Jornal da ICM naquela época, né, no jornalzinho que circulou pela revista, né, pelo Salão aqui do dia, né, depois publicado na revista ICM posteriormente. Uma coisa que eu gostaria de fazer uma ressalva. Vejam, nesse número, Peron, não aparecem os menores de idade. Tá? Então a gente precisa fazer uma conta bem interessante. Tá? De 2002 até 2010, se nós contabilizarmos pelo menos a metade de pessoas que eram menores de idade na época do juramento, que infelizmente não assinaram o texto, né, não assinaram a opção porque eram menores, portanto não tinham capacidade civil para isso, nós temos que contabilizar cerca de metade desse número como menores de idade. Por que metade? Porque temos famílias que tinham 2, 3 filhos menores, 4 filhos menores, outras famílias, né, pessoas que não tinham filhos menores ainda, mas depois, passado o prazo, acabaram tendo, né? Então, fazendo uma conta por baixo, eu acredito que podemos tranquilamente colocar aí cerca de metade desse número ainda de pessoas interessadas aqui no Paraná e Santa Catarina. Então 17, né, mais ou menos aí 6, 7 mil, tá? Podemos chegar tranquilamente à casa dos 25 mil descendentes trentinos do Paraná e Santa Catarina que fizeram o pedido de cidadania entre 2000 a 2010 e incluindo aí os menores. Pelo menos, tá? Pelo menos. Agora, se nós sairmos do Paraná e Santa Catarina, né, e contabilizarmos, porque na época, quando eu era consultor da província de Trento, também solicitei essa informação aos círculos trentinos e gentilmente eles me forneceram, né? Alguns deles, não todos, né? Outras informações eu adquiri com a província, né? Vejam, só em São Paulo, que inclui Piracicaba, Jundiaí e São Paulo capital, que tinha um círculo muito operante tempos atrás, nós podemos reunir cerca de mais 6 mil nomes, 6 mil opções, cerca de, pode ser 5, pode ser 7, então eu estou fazendo uma média, tá? 6 mil nomes. Vitória no Espírito Santo, que tem ainda até hoje um círculo muito ativo, né, na capital, que soma junto com a circunscrição ali do Rio de Janeiro, podemos dizer também que existe cerca de mais ou menos 6 mil opções, 6 mil requerimentos, né? Rio Grande do Sul, um pouco menos, mas a comunidade tributina lá é muito forte. Capital e interior pode chegar aí a cerca de 5 mil nomes, né? 5 ou 6 mil nomes também, vamos trabalhar com um pouco menos. Então, se a gente somar São Paulo, Rio de Janeiro com Vitória, Rio Grande do Sul, Porto Alegre, interior, nós vamos ter pelo menos mais outros 25 mil nomes, também fazendo a mesma conta aí, de menores de idade para cada comunidade trentina. Então, Peron, eu acredito que na comissão em Roma, eu estou falando de pessoas, né? São cerca de 50 mil nomes, né, em média, de pessoas que estão aguardando, né, essas informações. Para a gente falar em números mais concretos, tá? Falando do Paraná e Santa Catarina, se nós entrarmos agora, nesse momento, na página do consulado italiano em Curitiba, nesse momento, agora, se você entrar lá, tu vai clicar num botãozinho chamado Descendentes de Trentino. Só para vocês terem uma ideia, ali dentro tem um link chamado, deixa eu ver aqui, chamado Os requerentes da cidadania italiana que fazem parte dos processos PN com parecer favorável. Veja a lista. Se você clicar nessa lista, você vai baixar no seu computador uma planilha, né? E olha, por enquanto está aqui, daqui a pouco o consulado muda de ideia e vai tirar essa lista também, né? Então, tão transparentes que o consulado é nessa questão dos trentinos, eles vão acabar tirando isso também, tenho certeza disso, né? Essa lista não é atualizada desde 2012. Nessa lista não atualizada, eu quero que me contestem isso. O consulado me conteste, por favor. Me conteste, diga que não é de 2012. Eu gostaria de saber, porque nós não sabemos, né? Ao que eu saiba, desde quando eu solicitei essa atualização em 2014, se não me engano é 2014, eu não me lembro, naquela reunião com o consulado,
eu pedi atualizem a lista, e o número é o mesmo. Ali, justamente por conta da privacy, estão indicados 745 processos. Eu contei 745 processos retornados. Tá? Retornados, ou seja, que retornaram com parecer favorável ou não da comissão em Roma. Isso representa, em média, tá? Em média, cerca desses processos, né, dessas informações que a gente colheu e vem colhendo desde então, que tinha uma lista que eu tinha feito, uma lista muito antiga, não tenho certeza dessa informação, o Ciclo Trentino de Curitiba poderia atualizar eventualmente essa informação, mas destes 745 processos, representam cerca de 8.700 nomes de maiores de idade. Atenção, né? Maiores de idade. Aqui nessa conta do consulado não aparece os menores. Então, 745 processos desde 2012 que não estão atualizados, se eles representam 8.700 pessoas, descendentes de trentinos ou austro-húngaros, que receberam a informação de que o seu processo retornou e que atualizaram os seus dados junto ao consulado e que foram inscritos na grade consular, isso representa, desde então, muito pouco. Muito pouco. Se eu estou falando para vocês de maiores de idade que fizeram a opção entre 2002 ao ano 2010, que nós temos 17 mil nomes, 17.500 nomes, que retornaram até 2012 apenas 8.700, eu quero saber onde é que está essa diferença. Onde é que estão essas outras pessoas. Né? No total, se ali estão 745 processos que representam 8.700 pessoas, né? Eu lembro que o número do Ciclo Trentino fechou de 715 em 745. O Ciclo Trentino, quando eu saí da presidência, ele tinha fechado cerca de 1.715 processos, que representam esses 17.500 nomes que eu falei, ou 25, se a gente contar os menores. Se retornaram 745, se eu fizer uma conta básica de matemática, 1.715 menos 745, ainda tem processos, ainda tem 970 processos que nós não sabemos, Peron, se estão na comissão ou se estão estacionados na mesa do cônsul Rafael Inés. Não sei. Gostaria de saber. Agora, por que toda essa movimentação que nós estamos fazendo para ajudar gratuitamente as pessoas? Tudo isso é gratuito, gente. Eu sou advogado, a doutora Lara é advogada, nós temos de honorários, mas a gente está mexendo nesse angu aqui, nesse vespeiro, dando ferramenta para as pessoas. Dando uma ferramenta para as pessoas para que elas possam saber esses 970 processos, para que essas pessoas descendentes dessas cerca de 9 mil pessoas, portanto, eu quero que elas saibam oficialmente pelo consulado onde é que está o processo. Como que o Ciclo Trentino não consegue, ele não pode, ele não tem legitimidade para atuar em nome dos associados. Teria se fizesse uma ação coletiva, já foi proposto para o Ciclo Trentino, não fez ainda, infelizmente não mudou a diretoria 3 ou 4 vezes nesse período e eu não sei se isso interessaria ainda fazer uma ação coletiva, peitar o sistema diplomático consular. Não sei se para a associação valeria a pena fazer isso. Mas você, que é descendente trentino, você não tem nada a perder. Você apenas quer saber onde está o teu processo. Isso é indignante. Eu que acompanhei todo aquele movimento. Quando eu estava lá no palco, Peron, você estava lá também, naquele dia 16 de dezembro de 2005. Foi um sábado ou domingo, não me lembro, acho que foi domingo. Quando eu subi no palco e vi aquele, como se diz em italiano, aquela maréia, né, aquele mar de gente, aquela quantidade enorme de gente querendo a nacionalidade italiana, eu pensei, meu Deus, onde é que vão parar esses processos? Quanto tempo eles vão retornar? E olha aí, passaram-se 10 anos, em dezembro nós vamos ter 10 anos de processos em trâmite e nós não sabemos se isso está na comissão ou se está no consulado italiano em Curitiba. Então, vamos lá.
Por que a gente atribuiu, está dando para as pessoas um texto de vida? Alguns grupos, outros dias aí, tentaram, e inclusive tentaram persuadir as associações de círculos trentinos, inclusive pessoas próprias de dentro dos círculos trentinos tentaram persuadir outros diretores dos círculos trentinos que já se passaram a tentar liberar informações para, entre aspas, ajudar gratuitamente as pessoas. Só que essas pessoas que faziam a dívida, contratavam advogado ou solicitavam para que os advogados fizessem as dívidas e depois acabava tendo informações truncadas, informações incorretas, informações que numa atualização de processos apareceria de repente os valores a serem cobrados por uma eventual ajuda gratuita. Olha só o absurdo que isso chegou. A gente acabou descobrindo isso, foi um absurdo, mas fazer o quê? Né? As pessoas acabaram procurando caminhos alternativos para que essa agilização acontecesse de algum modo. Em alguns outros casos, a gente tentou ajudar também um pessoal que acabou contratando um despachante lá de Belo Horizonte. E esse despachante foi prometendo isso, prometendo aquilo, de repente as pessoas foram pagando, de repente o valor gasto por essas pessoas para tentar saber uma informação do processo era um valor enorme, e aí tem muita gente, eu tentei ajudar para tentar recuperar esse valor desse despachante, o despachante sumiu, disse outro tempo que ia fazer um pagamento parcelado, não sei o quê, sumiu, não fez mais nada. Então, para que as pessoas não tenham esperanças falsas, para que as pessoas não dependam de falsos despachantes, para que as pessoas não dependam de advogados que dizem que vão ajudar e acabam não ajudando, para as pessoas que não dependem de pessoas envolvidas nos círculos trentinos, que acabam se utilizando dos seus poderes para poder tentar ajudar e acabar piorando a situação, é que eu e a doutora Lara, a gente pensou em fazer alguma coisa que fosse útil para os descendentes trentinos simplesmente sentarem na frente do computador, abrirem um modelo de petição, é uma petição, e encaminharem, em princípio, para a autoridade competente do território de residência dessas pessoas. Então, esse é o objetivo da dívida. Vocês estão sugerindo ou solicitando, então, aos interessados que façam o pedido diretamente, pessoalmente? Sem depender de ninguém, sem depender de ninguém, absolutamente ninguém. É simples, tá? A ideia ali na entrevista, e eu sugiro, inclusive, que as pessoas leiam a entrevista, né, que foi dada na revista digital, na revista ICM, e após a leitura desse artigo da doutora Lara e meu, entrar no link. A gente disponibilizou esse link, né, ali está sendo projetado ali a imagem, né, é tempo de azione. Por que é tempo de azione? Chega de esperar. Chega de depender de quem não nos dá resposta. Chega de depender de pessoas mal intencionadas nessa questão. Vamos tentar unir a comunidade em prol de respostas. Esse é o objetivo, Peron, né? É tentar. Eu não estou falando aqui apenas como conselheiro que é interessado na questão do trentino. Porque se fosse depender do Comites, bulhufas, toda vez que a gente colocava a questão trentina dentro das reuniões do Comites, o consulado, a representante do consulado, porque o cônsul não vai mais nas reuniões. Duvido que o cônsul vá nas próximas reuniões. Não vai. Tem vergonha, ele não consegue mais colocar os pés dentro das reuniões do Comites. Por quê? Porque ele não é capaz de atender a demanda da sociedade. Não é capaz de atender as demandas do círculo trentino. E o círculo trentino carece de informações. Então, o artigo inteiro, ele traz informações de que você, interessado, descendente de trentinos, tem que agir. Não dependa mais do Comites. O Comites não vai te ajudar. Sinto muito, eu sou conselheiro, não vai. O Comites não tem capacidade, não tem objetividade das suas ações para poder ajudar os trentinos. É ineficiente em razão dos trentinos. Não consegue. Não consegue. Sinto muito dizer. Não dependa da instituição Comites, o Comites não vai te ajudar. O círculo trentino não consegue porque ele, por mais que ele tenha vontade, por mais que ele tenha interesse, por mais que ele tenha, se coloque à disposição, ele é limitado. O círculo trentino é uma associação cultural que tem fins culturais. Então, aquele momento que ele ajudou o consulado, ele fez trabalho consular para poder auxiliar o consulado, aquele momento acabou, já era, não tem mais. Com esse cônsul que saiu, o Rafael de Festa, a gente não vê a hora que ele vai embora, para ver um melhor, talvez. Pior não fica, né? Então, dentro desse contexto, Peron,
a gente disponibilizou um link para que as pessoas pudessem clicar no link e baixar e receber por e-mail o modelo da Difida. É tão simples que basta o descendente trentino, basta saber o nome do antepassado e o número do processo e encaminhar para o consulado a solicitação de informações, a solicitação de informações do seu processo, né? Então o link está sendo projetado na tela, www.studiolegale.adv.br/Trentino. E a opção de colocar no meu site é porque eu não faço mais parte do Círculo Trentino, no site trentino.com.br não existe mais como antigamente, então a gente optou por colocar dentro do nosso site profissional. Aqui no site, né, eu explico o que é uma Difida. A Difida nada mais é do que um instrumento legal italiano que trata-se de uma carta de notificação formal endereçada à autoridade. E na sequência eu faço essas orientações, né? Eu digo para que as pessoas não dependam de advogados, não dependam de funcionários, não dependam de círculos trentinos, né? Se quiser solicitar auxílio, pode solicitar, mas faça você mesmo, né? Faça você mesmo, porque qualquer pessoa não precisa ser advogado para fazer uma Difida formal, né? A Difida nada mais é do que um requerimento. E esse requerimento, ele tem por base esses dois objetivos, né? Solicitar a informação do paradeiro do processo e solicitar o imediato deferimento. Certo. Como é um pedido de informação, simplesmente a autoridade consular pode também não informar. Ela pode e pode não informar. Se não, o caso não informar o requerente, como é que fica? O requerente da Difida, vamos dizer que você chama de Difida, é um pedido de informação. Eu quero saber como está meu processo. Você me informa aí como é que está meu processo, parece que tem até, inclusive, prazo para ele responder, não é isso, em termos legais. Mas se eventualmente não responder, como é que fica? Se não responder, o que vai acontecer? O prazo estabelecido é de 30 dias. Tá? Esse prazo de 30 dias, portanto, é um prazo estabelecido pelo pedido. E atenção, pessoal, por favor, façam cópia da Difida original, reconheçam o filho em cartório, façam cópia e mandem necessariamente a Difida com carta, com aviso de recebimento. Tá? Por que isso? Porque nós vamos ter a prova, com a cópia da Difida, a prova e a contraprova, que é o recebimento pela autoridade consular dessa informação. O consulado ele é obrigado a responder. Não existe nenhum tipo de orientação do Ministério degli Affari Esteri, do Ministério dele Interno, da Avocatura do Estado italiano. Não existe nenhuma orientação para que o consulado não responda às Difidas, né, Difide, nesse sentido de solicitar informação para os descendentes trentinos. Não há. Se o consulado, seu cônsul, não responder às Difidas, isso vai ter uma consequência jurídico-penal para ele, tá? Porque ele tem que responder a Difida, ele é obrigado, uma autoridade obrigada a responder à informação que chega a ele. Difida, a tradução literal seria desafio. É o momento em que o administrado, né, o querente italiano, residente no Brasil, ele solicita uma informação formal à autoridade italiana, dizendo: eu desafio você, autoridade, a me apresentar a informação que é minha, que é meu direito, que eu preciso saber, e é justamente para viabilizar a conclusão do meu processo. Então, nós estamos fazendo um primeiro estágio. Tá? Nós estamos testando o consulado. O consulado pode simplesmente não responder, claro. Só que se não responder, nós vamos orientar num próximo artigo da Revista Encena. Agora, para a próxima Revista Encena, a gente vai estar abordando uma nova temática daquelas pessoas que eram descendentes de 1948 e de pessoas que são de 1948 e acabaram não tendo parecer negativo pela comissão. Isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo, mas a gente vai tratar no próximo artigo. Na sequência dos artigos que a gente está preparando para a Revista Encena, nós vamos abordar a não resposta. Né? Nós vamos abordar a não resposta. O que você, descendente trentino, pode fazer para
diante de uma situação que você tem a cópia da dívida, tem o AR em mãos, mas a autoridade consular não respondeu. Aí nós vamos entrar no segundo estágio, né, já antecipo para vocês, que é solicitar em dívida diretamente à comissão em Roma. Antes ainda de solicitar ou de viabilizar qualquer tipo de procedimento na esfera penal, a gente vai testar a comissão em Roma. E aí nós vamos ter um embate. A comissão de Roma vai dizer uma coisa, o consulado italiano vai dizer outra coisa. E aí, se o consulado disser o seguinte: olha, descendente trentino, o teu processo está aqui. Atenção, prepare essa documentação que está aqui. Né? O consulado, ultimamente, nesse quesito, o consulado vem, sem auxílio do Círio Trentino, o consulado vem ligando para algumas pessoas, entrando em contato com um familiar, aí acontece aquelas coisas, né? Imagine um processo de 50 pessoas, né? Da mesma família. Tem pessoas da mesma família que não se conhecem. Aí um fica, e acontece muito isso, um fica sabendo que o consulado entrou em contato consigo, mas não informa os demais. E aí metade da família tem independente da cidadania e a outra metade não tem. Isso vem acontecer, né? Para contornar esse tipo de coisa, o ideal é que todas as pessoas de cada um dos processos, né, faça uma dívida, faça um requerimento formal ao consulado. O consulado ele vai responder. Se o consulado não responder, nem que seja por e-mail, isso vai declarar a ineficiência da autoridade consular. Isso vai declarar que Elton, só um detalhe. Você falou ali, devem pedir a informação os cabeça de processo, isto é, aqueles que, ou todos os integrantes de cada processo, é isso que você falou? Todas as pessoas maiores de idade que assinaram o livro consular... Que eram maiores de idade na época. Que eram maiores de idade na época, são legítimos para solicitar a dívida. Os que tornaram-se maiores depois, mas fazem parte do meu processo, não precisam pedir. É isso? Eles não precisam, mas se quiserem, eles podem pedir, porque tem um detalhe. Isso só pode acontecer, o menor de idade, que era menor na época e hoje é maior, ele só pode pedir se ele tem certeza que o nome dele foi incluído no processo, se a certidão dele foi incluída no processo. Então, não tem como. Um menor de idade que nasceu depois, né, ninguém é maior de idade, ninguém nasceu depois e é maior de idade, mas pessoas que são maiores de idade agora, mas a certidão não estava dentro do processo, essas pessoas elas não poderiam fazer esse tipo de requerimento, porque o nome deles não existe dentro do processo. E você tem ideia do número de pessoas que estão nessa expectativa, que estão no limbo, não sabem onde é que estão? Se estão em Roma ou estão aqui? Veja, se nós pegarmos, né, os 17.500 e somarmos pelo menos a metade, vamos chegar aí a 25 mil pessoas, né, entre maiores e menores de idade. Sim, você está falando no pessoal Paraná e Santa Catarina, nesse caso. Nesse caso, nós temos aí nesse caso, Paraná e Santa Catarina, nós temos cerca de 8.700 pessoas que tiveram o processo retornado. Se eu pegar 25 mil e tirar 8.700, eu estou falando de 16 mil. 16 mil pessoas que não sabem onde o processo está. Tá. E desses 16 mil que não sabem onde o processo está, vocês têm alguma noção do que resta em Roma? Olha, a doutora Lara, dentro da sua atividade profissional, ela, com frequência, nos últimos anos, ela ia para Roma, né? E quando ia para Roma, ela fazia questão de passar na comissão interministerial de Roma e conversar com a responsável, a doutora Graziella Forte, né? Eu também já estive presente na comissão tempos atrás, conversando pessoalmente com a doutora Graziella, junto com uma comitiva trentina que saiu daqui. A doutora Lara, por ter esse contato mais próximo, ela chegou a ter e receber informações que cerca de 90%, né, e é uma estimativa da doutora Lara, atenção, não é da comissão, né, uma estimativa da nossa colega doutora Lara, cerca de 90% de processos da comissão já foram encaminhados para as respectivas autoridades consulares. O detalhe que eu gostaria de precisar é o seguinte:
E eu gostaria que esse número fosse contestado. Autoridades, por favor, me contestem, digam se é verdade ou se não é. Né? Não sabemos dizer. O interessante é que, se nós pegarmos a quantidade de processos que o Paraná e Santa Catarina fizeram, né, trâmite o Círculo Trentino de Curitiba, se nós pegarmos todos os outros processos do Paraná, de São Paulo, Vitória, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, nós temos cerca de 50 mil processos. 50 mil processos, em média, do Brasil inteiro. Ao que eu saiba, pela nossa estimativa também, em conversa, né, com a doutora Lara e com a Graziela Forte, nós acreditamos que os processos brasileiros, o número de pessoas brasileiras, esses 50 mil descendentes trentinos que fizeram pedido de cidadania italiana, nós acreditamos que ele representa mais da metade do número total de processos da comissão em conta. Nós acreditamos nisso. Então, a comissão, quando ela fala que ela já terminou cerca de 90%, se é que terminou 90%, né, nós podemos entender que 90% dos 50 mil já terminaram. Então, se 90% dos 50 mil, em tese, não sei, né, se eles já retornaram para o consulado de São Paulo, se eles já retornaram para o consulado de Rio de Janeiro, se eles já retornaram para o consulado do Paraná, Santa Catarina, que é em Curitiba, ou do Rio Grande do Sul e em Brasília, que tem um pouquinho lá também, no Recife, onde é que estão esses processos? Tá. Você está falando de quantos processos no limbo que estariam, então, nas gavetas aí desses 90% dos 50 mil? A estimativa, você tem alguma estimativa? Como eu falei anteriormente, aqui no Paraná e Santa Catarina, que eu tenho esses números de processos e não de pessoas, né, nós temos 1.715 processos, né? São 1.715 processos. Se já retornaram 745, conforme a conta que está lá no site do consulado, existem 970 processos que nós não sabemos onde eles estão. Então, por isso que nós, preocupados em atender, em dar uma resposta, em fazer com que a comunidade se mexa, né, tenha algum tipo de resposta, né, foi a nossa intenção de disponibilizar gratuitamente um passo a passo para que a própria pessoa vá na internet, pegue essa informação, baixe, faça download e vá atrás da informação, não dependa do consulado, não dependa do Círculo Trentino, não dependa do COMITES, porque as instituições, infelizmente, algumas não podem, outras não vão fazer. Elton, para corroborar com a tua, vamos dizer assim, desconfiança ou a suposição de que esses processos, um bom volume de processos estaria nas gavetas consulares, você tem alguma evidência de fato, fatual, de pessoas que descobriram que de repente estava ali o processo? Você tem alguma informação nesse sentido? São várias as histórias. Existem várias situações de pessoas que mantiveram sempre o mesmo endereço, mantiveram sempre a mesma informação de contato, aí de repente descobriu que um primo se utilizou de serviço de despachante e o processo acabou retornando, né? E aí quando ele comentou em família que esse processo retornou, ele acabou entrando em contato diretamente com o consulado sem o despachante e acabou recebendo a informação de que o processo estava lá, né? Então, falta comunicação do consulado versus a comunidade trentina. Falta se o consulado não tem capacidade, ou melhor, né, per caritas, se o consulado não tem condições, né, de fazer o trabalho sozinho, que solicite auxílio à rede dos círculos trentinos de novo, né, que solicite auxílio aos círculos trentinos que são capacitados, que são gabaritados, que já fizeram isso no passado, que pode auxiliar nessa organização aí de processos de retorno. O fato é que o consulado sempre quis fugir dos despachantes, né? E ele olha o trabalho do Sul, ele olha o brilhante trabalho do Círculo Trentino de Curitiba, de Joinville, das famílias trentinas que inclusive trabalharam em conjunto com os círculos trentinos, né? Não apenas os círculos, mas também as associações chamadas famílias trentinas. Então, o consulado coloca tudo isso dentro de um limbo chamado despachantes. E ele iguala todo mundo
e ele não quer nem saber se o trabalho é um trabalho feito com esmero, como aqueles das associações estudantis, ou foi um trabalho feito a pagamento, né? Então, é lamentável essa situação. O consulado poderia chegar, vir a público, fazer um anunciado, dizer, não, o que o Elton está dizendo não é verdade, não existe 90%, está aqui a prova, nós temos apenas 400, 500, 600 processos, nós não temos tudo isso, o culpado é a comissão. Se o consulado fizer isso, o próximo artigo na revista ICM será justamente de orientação pro descendente trentino, para que ele mesmo, sem depender de advogado, pegue o modelo de dívida e faça uma dívida contra a comissão. Então o consulado disse que é a comissão, então vamos buscar o direito na comissão. Ótimo, vamos fazer com que a pessoa trabalhe lá na comissão e contratem alguém apenas para fazer a resposta das dívidas e que faça, e que trabalhe, chega de esperar. É hora de ação, é hora de movimentar essa comunidade trentina que espera por respostas. E eu me empolgo porque eu fico indignado, porque a gente acompanha esse processo. O processo da minha família mesmo demorou cerca de 8 anos também. Né? E todo mundo me cobrava, Elton, cadê o meu processo? Cadê? Eu paguei, eu quero saber, eu paguei a mensalidade do círculo, eu paguei as traduções, eu paguei a tradutora. Eles pagaram para que as pessoas pudessem, que essas pessoas pudessem viabilizar esses processos. Os círculos trentinos receberam, o círculo trentino chegou a um momento a cobrar a contribuição desses processos justamente para ter fôlego financeiro para poder atender a demanda. E é indignante que agora, passados tanto tempo assim, essas pessoas não têm resposta ainda. Então, além da minha condição de ex-presidente do círculo, de ex-funcionário, de ex-voluntário, né? Porque voluntário eu sou até hoje, mas não da associação, agora eu sou voluntário da comunidade, a gente faz, muitas pessoas chegam aqui, quando o cliente chega aqui no escritório e fala, eu sou descendente trentino, eu posso fazer juridicamente para viabilizar o meu processo. Eu falei, olha, Rodrigo, aguarde que logo a gente vai fazer uma ação voluntária para a comunidade inteira, para beneficiar não apenas você, mas tem uma lista de espera de pessoas que me procuram. Então, Pois é, Elton, é isso que eu queria te perguntar. Você é tido como um cara combativo aí nessa área, até às vezes as pessoas confundem as coisas. Eu queria te perguntar, de fato existe essa pressão, essa busca pela informação, essa desorientação das pessoas? Em que grau que isso incomoda as pessoas? Claro que existe, Peron. Imagine, antigamente tinha, lá em Curitiba existia a referência do site, né, o trentini.com.br. Poxa, eu lamentei muito como elaborador do site quando ele saiu, mas eu entendo os motivos da diretoria, porque existiam advogados que iam lá e coletavam informações do processo, depois vendiam dados. Eu entendo as motivações, né? Mas depois que a diretoria, aquela diretoria que era também combativa, depois que ela se desmontou, né? E o Círculo de Curitiba acabou voltando ao atendimento apenas aos seus próprios associados, e também por conta da crise, da evasão. Você veja, o Círculo Trentino, e eu falo isso com orgulho, e sempre falei com orgulho, o Círculo Trentino de Curitiba, ele chegou a ter associados cerca de 7.000 pessoas. A arrecadação do ciclo para pagar, a gente chegou a ter 20 funcionários trabalhando ao mesmo tempo dentro do ciclo para atender a demanda. Eu era o líder dos funcionários. Eu lembro disso. Eu fotografei, eu acompanhei essa fase. De fato. A secretária que está lá hoje, até hoje, a Cristina, ela está na mesa dela, tem a mesa dela, ela era a parte operacional, administrativa do círculo, enquanto a bancada inteira acabava trabalhando na digitalização, na formatação dos textos, nas listas Excel, depois num programa que acabou sendo criado para viabilizar essa demanda. Então, os círculos trentinos, eles carecem dessa estrutura, porque não conseguem mais mantê-la. Agora, o associado, ele procura, ele manda e-mail, ele se interessa. E isso nem a pandemia do coronavírus não espantou, O pessoal continua cobrando, Cobra. Até pouco tempo atrás, eu ainda recebia e-mails na qualidade de representante da comunidade trentina, mas daí eu passo que eu fui falando para as pessoas que eu não fazia mais parte do Círculo Trentino, as pessoas foram, e eu encaminhava, olha, não tenho mais a responsabilidade de te dar essa resposta, procure o Círculo Trentino. Então, ao passo que isso vai acontecendo, até um detalhe que é interessante colocar,
Outro dia, quando a notícia saiu no ar, você, Peron, mandou a notícia e a revista para todo o seu mailing, né? E eu também fiz a mesma coisa para o meu. Então, desde quando eu estava, né, no Círculo Trentino como voluntário, eu venho fazendo a minha lista de contatos, né? A minha lista de contatos tem mais de 17 mil nomes, né? A minha pessoal, porque todas as pessoas que entravam em contato comigo com o e-mail do Stolf@Trentini e depois acabaram entrando em contato comigo com o meu e-mail pessoal do escritório e sabem, né, da minha luta na internet, no Facebook, e sabem que, de certa forma, a gente acaba se transformando em referência para a causa trentina, eu sempre coloco tudo dentro da minha lista de contatos. Então, todos os e-mails que eu mandei e você mandou são e-mails informativos a todas as comunidades. Tem gente que não me conhece e ainda recebe e-mail e acaba conversando comigo depois. E tem gente que já me conhece há muito tempo, já é cidadão italiano por conta da 379, e depois simplesmente me agradece e parabeniza. Elton, parabéns pelo esforço, porque isso é um sentido de liderança. Então, Peron, eu estou dizendo que chega de esperar, porque o Círculo Trentino ele não consegue mais ter essa potencialidade, quiçá ainda volte a ter, quiçá esse vídeo que a gente está fazendo aqui consiga instigar os mais louros, brilhos dos descendentes trentinos, que são líderes de dentro das associações, para que acordem, para que façam alguma coisa pelos associados, para que lutem, para que peguem esse modelo de DFIDA e mandem para a autoridade consular para ter resposta. É esse o nosso objetivo. Quer dizer, uma pequena tarefa aí para quem está aí confinado, tira um tempinho, preenche uma solicitação e vamos ver o que é que dá. É isso? Exato. E lá na página, veja, se você colocar o link da DFIDA ali, tem depois das recomendações, né, para que não sejam outras pessoas a fazerem por você, né, não precisa ser advogado, e ali a gente recomenda que seja feita a leitura do artigo também, antes de fazer. Ali tem um passo a passo, né? Então eu tomei o cuidado para fazer esse passo a passo bem escrito, medindo muito bem as palavras, né? Fazendo com que esse passo a passo seja bastante objetivo, né? Então ali no começo eu explico o que é a DFIDA, depois eu faço uma pequena orientação com 3 itens, né? E eu coloco ali, passo número 1, preenche os dados abaixo para receber por e-mail o modelo. Então abaixo tem um formulário. Então a gente está pedindo, como eu não tenho mais acesso à base de dados, né, porque o Círculo Trentino de Curitiba, quando eu saí de voluntário, eles cortaram o acesso e com razão, né, eu não sei mais quem são os descendentes trentinos. Então aqui eu coloco, pedindo para as pessoas colocarem a cidade de onde são, o nome e o e-mail. Para mim só interessa o e-mail, para eu poder manter e monitorar se a pessoa fez a DFIDA, se a pessoa acabou se utilizando dessa ferramenta. Então, o primeiro passo é esse, preencher os dados abaixo, né? Depois, o texto da DFIDA já está em italiano. Substitua apenas o texto em amarelo. Pronto. A pessoa não precisa mudar o texto da DFIDA. Pega os dados em amarelo, coloca os seus dados pessoais, dados do antepassado, imprima, assina conforme a carteira de identidade, reconheça a firma do cartório, faça a cópia simples e mande essa cópia original por AR ao consulado. Depois, o consulado, a pessoa que recebeu a AR, ela vai assinar e você vai chegar, esse AR vai chegar na sua casa e você vai ter uma prova, que é a cópia da DFIDA, não precisa ser uma cópia autenticada, pode ser uma cópia simples, e vai ter uma contraprova, que é o AR, que a autoridade consular italiana presente no território brasileiro recebeu essa tua solicitação de informação e de conclusão do processo. Então, com base nesses 2 documentos, você vai aguardar o retorno. Aí a pessoa pode me dizer o seguinte, né? Mas, Elton, se o funcionário consular lá do consulado, que ela vai ter que parar para atender as DFIDAs, será que isso não seria um atraso nas informações aí que o consulado poderia, em vez de ela ficar respondendo de vida, ela poderia atuar no meu processo hospitalar? Eu vou responder para as pessoas, escute, isso não é um problema seu, né? Você está esperando, na verdade, há 8, 10 anos, você está esperando há 10 anos. Você está pacientemente aguardando uma solução por parte do consulado. O consulado que se vire em responder essas dívidas, ou não responda, né? E se ele não responder, ele vai estar simplesmente demonstrando a todos nós da comunidade brasileira
e ele, apesar de ser competente juridicamente para fazer isso, é ineficiente, é completamente ineficiente. O que o cônsul poderia fazer? Concentrar energias, fazer um concurso público. O consulado vem recebendo recursos financeiros para trabalhar com cidadania italiana na casa dos 5 milhões de reais. E você saberia, portanto, me dizer, Carlos, por que esse dinheiro não poderia também ser concentrado para viabilizar o processo de cidadania da tua família? Então não se preocupe se a pessoa do consulado vai fazer ou vai deixar de fazer o trabalho entre tomar um café e outro. Chega de esperar. Chega, a gente não tem mais paciência para ficar esperando a boa vontade de um cônsul. Sabe quantos cônsules passaram por Curitiba desde que o teu processo foi para a Itália? 3. Pelo menos. 3 cônsules. Era o Battisti, depois veio o Venezia, de Venezia, depois veio o Moura, e agora o atual. Agora nós estamos no quarto. Quarto, na verdade. E eu não vejo a hora que ele vai embora, porque ele não fez nada por você nesse tempo. Na verdade, começou antes do Battisti, né? Sim. Certas coisas começaram antes do Battisti. Em 2000. A última de 2005, que eu me recordo, que foi feito na estação, aquela grandona, que tinha quase 5 mil, quase 8 mil pessoas no shopping, das quais praticamente 5 mil signatários. Na época era o Battisti, o cônsul. Para te falar bem exato, foram 4.990. Isso. Numa tarde só. Numa tarde, 4 horas terminou tudo. E aquele dia eu lembro que o pior problema, né, de todos os problemas que nós enfrentamos, o pior não foi a assinatura aconteceu brilhantemente em poucos minutos. O problema foi o estacionamento. Isso, Como explicou aqui no shopping de um modo muito grande. Foi um trabalho árduo, mas valeu a pena porque na segunda-feira, depois do trabalho, nós tínhamos tudo assinado. Esse pessoal todo hoje está cobrando, né, Elton? Está cobrando, gente. E assim, eu não vou ganhar nada com isso. Pior, eu vou perder. Porque as portas do consulado já se fecharam para mim e eu não estou nem aí para isso. Tá? As janelas do consulado já se fecharam para mim e eu não estou nem aí isso. Não estou nem aí para isso. Nunca tive nenhum tipo de vantagem. E muito pelo contrário, né? Por ser combativo e por ser uma pessoa que às vezes não tem papas na língua, eventualmente até processos de difamação acabam caindo no meu colo, né? Mas eu mantenho a minha posição em prol da comunidade trentina, que eu já representei enquanto presidente de uma associação, enquanto voluntário, depois como conselheiro do Comites, que ainda sou, e vou manter essa representação e honrar os meus votos até o término do mandato, e por conta da minha relação estreita com a província, quando eu fui escolhido pelo presidente para representar a comunidade trentina da Itália no Brasil e do Brasil na Itália. Então, tudo isso que a gente faz é por paixão, sem medo de se apaixonar, sem medo de fazer com que algumas questões políticas ou politiqueiras atrapalhem o nosso campo. Até porque vínculo formal com partidos políticos eu não tenho nenhum. Agora, se isso faz com que a comunidade me observe, me olhe e acaba percebendo que esse tipo de situação é em benefício e livre de quaisquer outros benefícios pessoais, porque eu não tenho rabo preso por ninguém, e isso faz com que eu tenha todo o conforto do mundo para distribuir gratuitamente um documento na internet para que todo mundo tenha acesso e possa fazer sozinho, sem depender de ninguém. Isso não gera dinheiro para mim. Pior, agora são 4 e pouco da tarde de uma segunda-feira, em plena segunda-feira de trabalho, e eu estou aqui me preocupando com a causa do Trentino. Isso importa, sim, porque a gente participou do processo. E se a comunidade trentina está sem liderança formal, no sentido de instigar essa comunidade, fazer com que o próximo passo, pessoal, quem sabe amanhã ou depois, a gente consiga reunir cerca de 10, ou 15, ou 20, ou 100 pessoas para fazer uma ação coletiva,
Se tem pessoas dentro desse conjunto de e-mails que a gente vai cadastrar aqui, se não tiverem resposta do consulado, vamos fazer uma ação coletiva, vamos instigar, vamos buscar o judiciário, vamos buscar por justiça. Então esse é o viés, Peron, buscar por justiça a resposta. Elton, responder um pedido de informação não quebra o isolamento de ninguém, né? Nem do lado de lá e nem do lado de cá, né? Não. Pode ser muito bem feito agora na época de confinamento, né? Pode muito bem ser feito, o e-mail está disponível para resposta, a gente se coloca à disposição para quem quiser tirar dúvida, não tem segredo, é fácil. Agora eu só peço, pelo amor de Deus, não deixem outras pessoas fazerem isso por você. Faça você mesmo. A gente tem relatos, e esses relatos amanhã ou depois podem virar notícias na ICM, de pessoas que foram enganadas, de pessoas que foram ludibriadas, de pessoas que acabaram sendo convencidas por pessoas dentro da comunidade que acabaram aí causando e piorando a situação, pior do que ela já estava. Então, faça você mesmo nesse Trentino, não dependa de ninguém, tá? Se alguém chegar para você e falar, olha, eu faço, mas você não precisa me pagar, você simplesmente faça aqui, você paga depois quando o processo voltar aí para fazer a atualização. Por favor, não desconfie, gente, faça você mesmo. Se quiser me liga, eu explico para você no telefone. Se quiser, eu faço uma página na internet exclusiva para orientar você a atualizar o seu processo sozinho. Ou pega o telefone e liga para o Círculo Trentino de Curitiba. O Círculo Trentino não vai te furtar e te dar orientação para você atualizar o processo. Sim, é só uma carta registrada. É só preencher o formulário, pôr no envelope, endereço, copiar o endereço, tá ali o endereço e pôr no correio, não é isso? Exatamente. AR, registrada. Registrada com a R, são duas coisas. Registrada e com a R, aviso de recebimento, Exato. E o detalhe é o seguinte, quem não souber, porque veja, na época que o site trentini.com.br ele estava funcionando online, com a cara que ele tinha antes, ele fornecia para todas as pessoas o número do TN, que é o número do processo Trentino, TN Trentino, né? Isso estava público na internet, todo mundo podia pegar. Se você é descendente trentino que não tem mais essa informação, liga para o Círculo Trentino de Curitiba, né? Eles não vão se furtar aí em te ajudar nesse sentido, porque é interesse teu. Mas não mande o despachante ligar, não mande o advogado ligar, porque isso é uma informação que provavelmente será passada apenas para você, descendente trentino. Mas com certeza você tem, se você é interessado no seu processo, com certeza você já conservou esse número e tem esse número aí contigo. Né? Então utilize esses dados, utilize essas informações em teu benefício para que alguma resposta você tenha aí, tá bom?